Olá, eu sou Frei Alfredo, missionário naciano, e neste canal nós compartilhamos a palavra de Deus no Evangelho de cada domingo, e este é o domingo da Ascensão do Senhor, a solenidade da Ascensão, dia 21 de maio de 2023. Desde já eu peço que você possa fazer bom proveito dessa partilha, peço também que você possa curtir e principalmente se inscrever e compartilhar. Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. É o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus 28, de 16 a 20. Mateus 28, 16 a 20. A Ascensão do Senhor é celebrada naquilo que a gente poderia dizer que é o último domingo do tempo pascal, antes do domingo de Pentecostes, que fecha o ciclo pascal. Na verdade, a gente poderia dizer que é uma celebração um pouco estranha, porque ela tem dois lados. Por um lado, alegria, porque Jesus realiza a sua obra, que é a nossa humanidade que agora que foi assumida na encarnação e que agora é introduzida na eternidade de Deus, com a sua subida aos céus. E por outro lado, uma certa melancolia, porque Jesus deixa a sua presença física, já não está mais do nosso lado daquela como uma referência imediata. Então, mas é preciso compreender este episódio da Ascensão a partir de Jesus, que não vai para o céu simplesmente porque cumpriu a sua missão, embora isso ainda fizesse sentido, porque ele confia no Pai e põe seu trabalho nas mãos do Pai. Na verdade, a presença física de Jesus é suprimida diante dos apóstolos e de toda a humanidade, porque ele nos trata como adultos na fé. E é como se dissesse assim: agora é com vocês, mas vocês não estão sozinhos, mas é com vocês. Nós começamos então lembrando que este episódio da Ascensão de Jesus é encontrado apenas no Evangelho de Lucas e acrescentado no final do Evangelho de Marcos, mas não nos outros evangelhos. Também não é encontrado em Mateus nem em João, mas a mensagem do evangelista Lucas é idêntica à dos outros sobre esse fato, no sentido de que não se trata de uma separação de Jesus, ao contrário, uma proximidade e uma presença ainda mais íntima e mais intensa. Também não se trata de um distanciamento, porque o céu não é longe, na distância, mas se trata de uma presença ainda mais intensa, porque Jesus está na plenitude agora, na plenitude da condição divina. O final do Evangelho de Mateus apresenta esses 5 versículos, nos quais o evangelista, então, encerra o seu evangelho, é o último capítulo e os últimos versículos. O texto se inicia com uma informação do número dos discípulos, os 11. Portanto, não são mais 12. Neste evangelho, fica evidente que o número 12 dos discípulos não é reconstituído. De fato, não é reconstituído, e isso fica muito claro, porque o número 11 significa que o novo Israel não é reconstituído e que essa mensagem de Jesus agora é universal para toda a humanidade, se estende a toda a humanidade. Então, esses 11 foram para a Galiléia e se dirigem para a Galiléia porque por 3 vezes foram convidados a encontrar Jesus nesse local. Portanto, o ressuscitado neste evangelho já não se manifesta mais em Jerusalém. Na Galiléia, Jesus aponta um lugar específico, que é o monte que Jesus tinha indicado, com o artigo bem definido, o monte. Portanto, não é um monte qualquer, indicando que se trata de um monte específico. Na verdade, isso é curioso, porque nesse evangelho Jesus não havia indicado nenhum monte. E fica, então, uma interrogação. Por que os discípulos vão para o monte? É importante ressaltar que o significado não é topográfico nem geográfico, mas é teológico, já que se trata do Monte das Bem-aventuranças, onde Jesus proclamou ali a sua mensagem, nas Bem-aventuranças, que são 8. E 8 era o número da ressurreição, porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Portanto, os discípulos vão claramente para o monte. E Mateus quer dizer que a experiência de Jesus ressuscitado não é um privilégio concedido há 2000 anos atrás para poucas pessoas, mas é uma possibilidade para todas as pessoas de todos os tempos. E para que a gente
acolha esta mensagem, basta situarem-se sobre o monte das bem-aventuranças. Ou seja, tanto para aqueles discípulos como para nós hoje, para os discípulos de todos os tempos, basta acolher a sua mensagem que foi fundada, formulada e resumida nas bem-aventuranças. Portanto, é isso que é subir ao monte. Em seguida, naquele local indicado, os discípulos, quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. E o verbo ver aqui, é claro, que não indica uma visão física, mas uma profunda experiência interior. Quer dizer que se prostraram é o mesmo que dizer que os discípulos reconhecem em Jesus a condição divina. E depois, estranhamente, Mateus diz que ainda assim alguns duvidaram. Mas por que duvidaram? Com certeza não duvidaram que Jesus estava ali, ressuscitado diante deles, porque conseguem vê-lo. Também não duvidaram, com certeza, que Jesus esteja na condição divina, porque prostraram-se diante dele. Mas então, por que esses discípulos duvidaram? Certamente duvidaram, e este verbo duvidar é uma referência apenas usado outra vez no episódio em que Jesus caminha sobre as águas, que indica também a sua condição divina. E naquele episódio, que é muito conhecido, Pedro, o discípulo, também queria caminhar sobre as águas, ou seja, queria também ter a condição divina. E Jesus lhe diz que ele pode sim caminhar sobre as águas, mas quando Pedro percebe a dificuldade, começa a afundar e pede ajuda. Por quê? Porque Pedro acreditava que a condição divina era um dom do alto, seria concedida como um dom do alto e, portanto, ele não tinha consciência das dificuldades através das quais ele precisa passar para alcançar a condição divina. Então, naquela ocasião, Jesus reprovou Pedro com as seguintes palavras: homem de pouca fé, por que duvidaste? Esta é a mesma dúvida desses discípulos aqui. Então, qual é a dúvida que o evangelista neste episódio se refere? Para entender isso, é preciso lembrar que os discípulos haviam visto Jesus na condição divina, mas agora sabem pelo que é preciso passar, pelo que Jesus teve que passar para entrar na plenitude da condição divina. Jesus teve que passar pela morte, pela humilhação, pelo abandono, pela traição, pelo julgamento, pela tortura, pela paixão e pela cruz, que é a morte mais infame, mais desprezada para um judeu, que é a maldição da cruz. A pergunta persiste. Então, de que duvidaram? Se não duvidaram que Jesus estava lá porque estavam vendo, não duvidaram que Jesus ressuscitado tinha condição divina porque prostraram-se diante dele. Duvidaram de quê? Duvidaram de si mesmos, como Pedro havia duvidado ao afundar. Duvidaram de si mesmo porque sabem que são convidados a alcançar a condição divina, mas agora a dúvida se instala porque não sabe se serão capazes de enfrentar a perseguição, a calúnia, as injustiças e até a morte. Não conhecem a intensidade da sua fé, da sua adesão a Jesus, e é por isso então que duvidam de si mesmos. Continuando, podemos observar que, enquanto lá no episódio da ressurreição e da manifestação as mulheres são elas que se aproximam de Jesus ressuscitado, aqui é Jesus quem deve se aproximar dos discípulos, quando o evangelista mesmo diz: Jesus aproximou-se e falou: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. E aqui o evangelista faz referência ao profeta Daniel, onde é dado o poder no céu e na terra ao Filho do Homem. Mas Jesus não usa este poder para ser servido. Aqui está uma coisa que é importantíssima entender, né? Poder. Se fala Deus Todo-Poderoso, o poder de Jesus, o poder de Deus, como o próprio Jesus diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Portanto, todo o poder foi dado para servir. É o poder de servir e poder para servir. Portanto, então, em seguida, Jesus dá uma ordem imperativa: ide, portanto, e fazei discípulos meus todos os povos. Todos os povos aqui
significa as nações pagãs. E de fazer discípulos meus todos os povos, batizando-os. Batizar, o termo batizar, significa mergulhar. Batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Portanto, batizar em nome de alguém. Jesus manda batizar em nome e o nome exprime a realidade mais profunda do ser. Portanto, a ordem é mergulhar a realidade humana na realidade profunda de Deus, fazendo as pessoas experimentarem quem é Deus, fazendo a experiência de Deus. E Deus é amor, amor que se torna serviço. Além disso, Jesus manda ensinar. E essa é a única vez que Mateus apresenta Jesus autorizando seus discípulos a ensinarem. Devem ensinar a observar tudo o que vos ordenei, diz Jesus. E esta é também a única vez que aparece o verbo ordenar neste evangelho. E está relacionado justamente ao que Jesus ensinou nas bem-aventuranças. Esta é a autoridade para que os discípulos ensinem o que Jesus mandou. O que Jesus mandou está claro nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espíritos, os mansos, os aflitos, os que têm fome e sede de justiças, enfim. Portanto, Jesus, que havia convidado seus discípulos a segui-lo como pescadores de homens, e pescar homens significa tirá-los fora da água, que pode levá-los à morte porque não têm ar para respirarem, portanto, tirá-los de uma situação mortal para dar-lhes vida. Jesus agora, então, indica como e onde se tornar pescadores de homens, mergulhando-os no Espírito do Senhor, retirando-os do mal. Na realidade mais profunda do amor divino, devem ser mergulhados. Onde? Em que espaço? Em toda a humanidade, que se torna espaço e oportunidade. Depois disso, Jesus lhes dá uma garantia, já que estavam com dúvida da sua própria capacidade. Quando duvidaram, Jesus é quem diz: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo, assegurando, portanto, a sua presença e a sua força para a sua comunidade. E este é o tema, é o fio condutor deste evangelho, que fica mais visível lá, já no capítulo 1, no versículo 23, quando o autor havia dito que Jesus é Deus conosco. Apresenta Jesus como Deus conosco. Mais ou menos na metade do evangelho, no capítulo 18, no versículo 20, Jesus havia dito que ele estava com seus discípulos, onde dois ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estou aí no meio deles. Agora Jesus então conclui as palavras com a garantia da sua presença. Eu estarei convosco todos os dias até, agora algumas versões dizem até o fim do mundo. A melhor versão, porém, seria a mais antiga, que trazia a seguinte expressão: estarei convosco até que este tempo se complete. Portanto, não existe fim do mundo, mas existe um fim de um tempo, que não significa prazo, mas uma qualidade de uma presença. Portanto, as últimas palavras de Jesus são: eis que eu estou no meio de vós para sempre. Estou com vocês para sempre. O convite de Jesus é para que seus discípulos então vão e deixem a instituição religiosa do Templo de Jerusalém para ir ao encontro das pessoas, porque Deus agora mora no ser humano. Esse convite, esse envio, na verdade, não é para construírem outro templo onde a lei vai ser o encontro com Deus, como o templo da instituição religiosa judaica, porque a comunidade dos discípulos será o novo templo onde Deus se manifesta e manifesta o seu amor e a sua misericórdia. A você, um abraço e uma bênção.